Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos prosseguindo com o nosso segundo trimestre do ano de 2022. Nossa segunda lição nos fala: Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulos 1 e 2. O nosso textuário nos fala: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Essa é uma pergunta retórica, se referindo aos anjos. Óbvio que a resposta é sim. Através dessa pergunta, o autor da carta aos Hebreus está dizendo o que são os anjos: espíritos ministradores, enviados para servir ou para serviço a favor daqueles que serão salvos, daqueles que irão herdar a salvação. A nossa verdade prática nos fala que o Filho é superior aos anjos, contudo, fez-se menor para nos salvar. A leitura bíblica está em Hebreus capítulo 1, versículos 4 a 14. A introdução nos fala que, considerando o grande interesse que os judeus tinham pelos anjos, o autor aos Hebreus vai demonstrar a superioridade de Jesus em relação a eles, provando assim que, uma vez que a lei foi trazida por anjos e Cristo é superior aos anjos, então a revelação que Jesus trouxe também é superior à lei. Ou seja, através desse raciocínio, ele está querendo lançar a pergunta: por que voltar ao judaísmo se o evangelho é superior? O primeiro tópico nos fala que o Filho é superior aos anjos. Então vamos falar um pouco sobre o que são os anjos. São seres espirituais e pessoais criados por Deus. Significa que eles não são meras energias divinas. Eles têm inteligência, eles têm sentimentos, eles têm vontade própria, mas subordinada à vontade de Deus. Os anjos possuem capacidades morais e intelectuais,
e estão à disposição de Deus para cumprir os seus propósitos. É sempre bom destacar que Deus ele não precisa dos anjos. Deus ele é autossuficiente. Existem alguns teólogos, alguns acadêmicos que entendem que Deus criou os anjos porque ele precisava se manifestar no mundo. E os anjos seriam essa espécie de braço de Deus na criação. Mas isso não é verdade. Deus é suficiente em si mesmo, então ele não precisa dos anjos. Ele criou porque ele quis, para seu próprio gosto, digamos assim, para seu próprio deleite. Primeiro item do primeiro tópico. Por causa do seu nome, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui está se referindo a quem? A Jesus, mostrando que o nome de Jesus é um nome superior, mais excelente do que o nome dos anjos. Mesmo que os anjos sejam, num certo sentido, mais elevados do que o ser humano, mas eles não são superiores ao Filho. Embora o Filho tenha se encarnado, ainda assim ele é superior aos anjos, porque o nome do Filho é superior ao deles. Até este momento, o Filho não foi apresentado pelo nome, seja como Jesus ou como Cristo, somente a partir de Hebreus 2.9. O nome do Filho aqui não se refere a um nome pessoal específico, mas à sua designação, ou seja, o quanto ele é superior aos anjos, a toda a criação. Ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único. Ele é o monógenes. Significa que não tem outro igual a ele. É um relacionamento ímpar, estreito, íntimo, que nenhum dos anjos nunca teve ou terá com Deus. Claro que eles são chamados de filhos de Deus, poderosos, santos, mas ainda assim eles permanecem seres criados, em contraste com o Filho, que é criador deles. Então aqui nós vemos uma pergunta retórica. Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, citando os Salmos, ele demonstra a extensão dessa superioridade exatamente por causa do relacionamento inigualável do Filho com o Pai. No item 2 do primeiro tópico, nos fala por causa da sua natureza. É outro motivo de Jesus ser superior aos anjos. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade ou de justiça é o cetro do teu reino. Então aqui Jesus ele é claramente nominado como Deus. O teu trono, ó Deus, se referindo ao Filho. Como o excelente conhecedor que era do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus apresenta uma lista de 7 citações do Velho Testamento. Já vimos uma delas, agora temos outra, que é do Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ou seja, aquele Deus que do Antigo Testamento era visto como apenas um, agora ele aponta para quem? Para o Filho, para Jesus. Ou seja, é revelado um elemento que até então estava oculto dos rabinos, dos estudiosos do judaísmo. O Filho de Deus, Jesus, é superior aos anjos não só pelo seu relacionamento com o Pai, mas porque sua natureza é completamente diferente. Os anjos são criaturas, Jesus é o Criador. Os anjos tiveram um começo e não terão fim, mas o Filho é eterno, significa que ele não tem começo nem fim. É bom destacarmos que quando falamos que algo é eterno, isso pode significar duas coisas: que teve começo e não terá fim. Esse é o caso dos anjos e também dos humanos, dos homens. Todos nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Viveremos por toda a eternidade, seja na vida eterna, seja na morte eterna. Continuaremos existindo. E tem outro sentido da palavra eterno. Eterno significando no sentido mais amplo da palavra, que não teve nem começo e nunca terá fim. É nesse nível que Jesus está, no nível mais elevado ainda, ou seja, enquanto os anjos são eternos, porém tiveram um começo, Jesus ele é eterno sem começo nem final. O escritor da carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Anjos são servidores, ou seja, servem a alguém. Já o Filho é Senhor, ele é servido. Anjos adoram, Jesus é adorado. Anjos anunciaram o seu nascimento, a sua concepção, trouxeram-lhe comida, confortaram-no,
ou seja, estiveram servindo a Jesus. No terceiro item, vemos aqui mais uma razão pela qual Jesus é superior aos anjos, por causa da sua exaltação. Jesus foi humilhado como nenhuma outra criatura celestial foi. Ou seja, enquanto os anjos se manifestaram como seres humanos, eles se materializaram, eles pareceram gente, mas eles não eram gente. Jesus não. Ele se humilhou até o ponto máximo, significando que ele não apenas parecia gente, ele se tornou gente. Ele se permitiu ser gerado no ventre de Maria. Nasceu como qualquer um de nós nasce, viveu uma vida pobre, simples, como milhões de pessoas ao longo da história viveram. Uma vida de injustiça, uma vida de pobreza, uma vida de dificuldade. Isso nenhum dos anjos teve que passar. Nenhum, em toda a história da criação. Então Jesus, como teve esta humilhação máxima, ele também tem a exaltação máxima. É isso que o escritor da carta aos Hebreus está mostrando aqui, quando ele cita novamente um texto lá do Antigo Testamento. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é o estrado? O estrado é uma espécie de tapete, é um capacho. Então, nós vemos isso no Antigo Testamento, primeiramente apontando para Davi. Mas então nós vemos que não aponta para Davi, na verdade está apontando para outro personagem. Disse o Senhor ao meu Senhor, escreveu o salmista. Então, ele não está dizendo, disse o Senhor a mim. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse, aí tem o tetragrama, que significa o nome de Deus, ao meu Senhor, Adonai. Então, aqui nós temos dois personagens. Nenhum deles aponta para o salmista. Então, aqui esta frase não está se referindo ao salmista, ao rei Davi. Está se referindo a quem? Aí é que está o mistério. E aqui na carta aos Hebreus esse mistério é desvendado. Ele aponta para quem? Para Jesus. Então o escritor pergunta, para qual dos anjos isso aqui foi dito? A resposta óbvia é nenhum. Nenhum anjo ouviu essa promessa. Mas Jesus sim. Então aqui o escritor está dizendo, esse texto não é para Davi. Esse texto é para quem? É para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. A função dos anjos é serviço, enquanto que a função do Filho de Deus como servo foi temporária. Ou seja, os anjos sempre estão ali para servir a Deus. Mas a função de Jesus como servo não foi eterna, foi temporária. O fato do Filho, Jesus, ter sido exaltado mostra que sua missão foi completada. Ou seja, após a sua humilhação máxima, ele foi exaltado em nível máximo, acima do que qualquer anjo nunca alcançará. Enquanto isso, os anjos permanecem no mesmo nível. Eles nunca serão entronizados. Não tem trono de anjos. Nenhum anjo, por mais exaltado que fosse, jamais foi apresentado sentando-se na presença de Deus ou à destra de Deus, no lado direito de Deus. Já o Filho tem trono eterno, um cetro de justiça, um reino universal. Os anjos não têm nada disso. Essa exaltação do Filho será mencionada também por Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes, relacionando com a autoridade de derramar o Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 2. Exaltado, pois, à destra de Deus, se referindo a Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, que vedes e ouvis. O que era isto? Era a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, está dizendo, esse sinal, esta maravilha, essa manifestação que vocês estão vendo aqui, quem mandou foi esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram como se fosse um criminoso. Foi ele ressuscitou, ele subiu aos céus, nós vimos ele subindo aos céus, ele está sentado à direita do Pai e mandou isto aqui para nós. Então imagine o impacto que essas palavras tiveram na vida daquelas pessoas que
há pouco mais de um mês, tinham visto Jesus dando seu último suspiro no Calvário. Ser escolhido por um rei para sentar-se à sua mão direita é a maior honra que alguém poderia esperar receber. Esse é o lugar que Jesus recebeu quando completou sua obra salvadora. É interessante destacar que, antes da morte de Jesus, 2 de seus discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, quiseram essa honra. Um sentar-se à direita e outro à esquerda de Jesus. Provocaram com isso até mesmo o ciúme dos discípulos. Então veja só, o ser humano ele sempre quer as maiores posições para si através da exaltação fácil. Mas Jesus conseguiu o seu lugar de exaltação, primeiramente sendo humilhado até o máximo possível, que não apenas um ser humano, mas um ser celestial, um ser divino poderia sofrer. Ou seja, ele desceu a um nível que nenhum anjo nunca tinha descido. Ele não apenas se materializou, ele se encarnou e viveu como qualquer ser humano, morreu de uma forma injusta, uma vítima inocente, um sacrifício perfeito, e por isso Deus, justamente, o exalta à posição máxima, à direita do Pai, um lugar que nenhum anjo nunca esteve. O mais próximo que um anjo chegou disso foi o anjo Gabriel. Em Lucas ele fala: eu sou Gabriel que assisto na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, mas não estou sentado à direita de Deus, não estou ao lado de Deus, estou na presença dele, como um mensageiro, um ajudante de ordens que está ali pronto para receber as ordens do seu Senhor, do seu Rei. Essa é a posição máxima que Gabriel, um anjo, tem. Mas ele não está à direita de Deus. E Jesus, o Filho, está. Então é isso que o escritor da carta aos Hebreus está passando para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, que conheciam toda essa, digamos assim, essa teologia em volta dos anjos e que estavam pensando em voltar para o judaísmo. Dizer, vocês vão voltar para o judaísmo, para a lei antiga, por quê? Porque se Jesus veio trazer algo muito maior. No segundo tópico, nós vemos aqui a classificação dos anjos. A palavra anjo significa mensageiro. A Bíblia não declara com exatidão quando eles foram criados. Talvez porque a nossa mente finita nem conseguisse entender se a informação estivesse na Bíblia. Então não é importante saber quando foram criados, mas sim saber que eles foram criados, eles são criaturas. Claro que para nós um anjo devia parecer um Deus. Afinal, o poderio de um anjo, capaz de destruir até cidades, capaz de destruir exércitos, é algo que para os seres humanos naturais devia dizer, são deuses que vieram lá de cima. Mas a Bíblia mostra que eles não são deuses, eles são criaturas. Poderosas, sim. Elevadas, sim. Mais rápidas e fortes do que os homens, sim. Mas ainda assim são criaturas. Provavelmente foram criados todos juntos, porque eles não podem procriar. O que não impede que Deus tenha criado um tipo de anjos numa época, outro tipo de anjo noutra época. Isso não muda o fato de que eles são criados. Muito bem. Aí nós entramos um pouquinho no terreno da angelologia, que é o estudo justamente dos anjos. Claro que no judaísmo, os anjos eles têm uma categoria que envolve 10 classes. Seriam os vivos, as rodas, os valentes, os elétricos, os ardentes, os anjos, os juízes, os filhos dos juízes, os fortes e os homens. Essa seria a tradução das palavras hebraicas correspondente a essas 10 categorias. Já na angelologia cristã, são um grupo menor. Seriam serafins, querubins, tronos, domínios, principados, poderes, virtudes ou potestades, arcanjos e anjos. Veja então que essa é uma forma assim de organizar aquilo que nós pouco sabemos. Mas quais os tipos de anjos que são mencionados na Bíblia? Querubim, serafim e arcanjo. Vamos falar então do querubim. Aqui no nosso texto da lição fala sobre querubins, mas é interessante destacar que no hebraico vem da palavra querub.
Então querube seria o singular e querubim já seria o plural. Ou seja, quando nós escrevemos querubins, nós estamos fazendo já o plural do plural, mas aí isso daí já é da nossa própria língua portuguesa. Então veja só que interessante, quando você fala querubim, você já está falando o plural, você está dizendo que é mais de um do tipo querube. Então, onde aparecem os querubins na Bíblia? Aparecem primeiramente em Gênesis, como impedindo o retorno do ser humano, do homem, Adão e Eva, ao jardim do Éden. Também eles aparecem em Êxodo, representados por imagens de escultura em ouro sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, da Arca do Senhor. Parece que a sua função era proteger lugares e objetos sagrados. Isso nós tirando por esses dois eventos. Ou seja, se destinavam a revelar o poder, a majestade, a glória de Deus e a defender a santidade de Deus, uma espécie de guarda de honra daquilo que é sagrado e santo. Nós concluímos isso a partir de Ezequiel capítulo 10, onde também aparece essa categoria de anjo, querubim. A seguir nós temos os serafins, ou, se alguém quiser falar só serafim, já está se falando do plural, porque seraf no singular e serafim já é o plural. Derivado de um verbo, saraf, que significa queimar, consumir com fogo. Ou seja, os serafins seriam os ardentes, seres ardentes. São mencionados apenas uma vez em Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6. É interessante que eles ali mencionam também a sua atuação com aquilo que é ardente, com fogo, já que um dos serafins pega uma brasa do altar, uma brasa viva, toca nos lábios do profeta Isaías. Então veja aí a ligação dos serafins com a questão do fogo. São representados em forma humana com 6 asas cobrindo o rosto, os pés e 2 prontas para voar, para a execução da ordem do Senhor. Eles permanecem servindo em torno do trono de Deus, cantando louvores, proclamando a santidade de Deus. A proximidade desses seres ao Deus Santo os faz arder em fogo. São seres em constante adoração a Deus. Eles repetem constantemente que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então não significa apenas dizer que Deus é 3 vezes santo, mas sim dar a ideia de que Deus é infinitamente santo. E por fim nós temos o arcanjo. A palavra arcanjo aparece apenas 2 vezes na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,16, voz de arcanjo, e Judas 9, falando do arcanjo Miguel. Então a palavra arcanjo significa literalmente anjo-chefe, anjo maioral, principal dos anjos, comandante dos anjos. E esse nome sempre aparece relacionado a Miguel. Miguel também é outro personagem que aparece mencionado em Daniel capítulo 10 e Daniel capítulo 12. Ele é o único a ser chamado de arcanjo e aparece comandando seus anjos. A maneira pela qual Gabriel aparece na Bíblia não dá claramente a entender de que ele seja um arcanjo também. Não temos essa indicação de que Gabriel seja um arcanjo. Mas dá a entender que ele é um anjo de classe muito elevada, já que ele está diante da presença de Deus, como ele próprio declara em Lucas 1,19. Além disso, ele vem trazer as mensagens de mais elevada importância, como vemos em Daniel 8 e Daniel 9. Claro que a teologia judaica, é bom a gente destacar, considera Gabriel como arcanjo. A teologia judaica ela tem muitas outras informações que não estão na Bíblia e que nós não temos como saber a veracidade delas. Então a teologia judaica tem toda uma angelologia própria, muito detalhada, que pode até ser verdade, ou pode não ser, ou pode ser parcialmente verdade. Então veja que nós não vamos nos deter nesse ponto, até porque para nós o que interessa é saber que, independente dos tipos, hierarquias, categorias dos anjos, Cristo é superior a todos eles. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre anjos, tudo aquilo que você pode pesquisar sobre a angelologia cristã e judaica, tudo isso é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito emocionante, mas nunca nos esqueçamos. Cristo está acima de todas essas criaturas, por mais magníficas em poder que elas sejam.
E é isso que o escritor da carta aos Hebreus está falando para os seus leitores. Os anjos são poderosos, são tudo isso, eles tiveram parte ativa na nossa história, mas Cristo é superior a todos eles. No terceiro tópico, falamos sobre a missão dos anjos. Lamentavelmente, o misticismo moderno tem atrapalhado a correta compreensão do que sejam os anjos. Da década de 80 para cá, nós temos visto uma verdadeira febre dos anjos, tanto no meio evangélico quanto fora dele. Então, o nosso escritor aqui da lição ele destaca alguns pontos importantes. Primeiro, os anjos não podem ser manipulados ao bel prazer por pessoas supostamente ungidas. Não é incomum nós vermos pregadores por aí dando ordens aos anjos, só que eles não obedecem aos nossos comandos. Os anjos são de Deus, eles obedecem ordens divinas, eles não obedecem nossas ordens. Segundo, o estado servil dos anjos é destacado pelo escritor dos Hebreus. Eles são como os ventos e os relâmpagos, são parte da criação de Deus e completamente obedientes a Deus. Por isso que o escritor os compara a esses fenômenos da natureza. O texto de Hebreus 1,7 compara os anjos aos ventos e às chamas de fogo, para indicar que, embora façam obras poderosas, eles permanecem como humildes servos. As principais missões dos anjos destaca-se aqui. Primeiro, adorar. Novamente, ao introduzir o primogênito, ou seja, Cristo, no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não somente Jesus, o Filho, é maior do que os anjos, mas ele é adorado pelos anjos. A questão da adoração dos anjos a Cristo é uma polêmica, porque alguns grupos religiosos entendem que apenas Deus, o Pai, chamado por alguns de Jeová ou Javé, é que seria adorado. E Cristo, o Filho, não seria adorado, seria prestado reverência ou prestado homenagens a ele. Mas o problema é que no Novo Testamento, tanto a palavra adorar, quanto prostrar-se, quanto prestar homenagem, é a mesma no grego, proskíneo. Então a mesma palavra que aparece em alguns textos dizendo que o Pai, Deus, foi adorado, é proskíneo, aparece também nos textos onde fala de Jesus sendo adorado, proskíneo de novo. E é o caso desse texto aqui de Hebreus 1,6, quando diz: e todos os anjos de Deus o adorem, o grego que aparece aí é proskíneo também, o mesmo nome aplicado à adoração a Deus. Portanto, não somente o Filho é maior do que os anjos, mas ele é adorado pelos anjos, já que ele é o Criador dos anjos. E Deus ordena a essas criaturas que honrem a seu Filho. Eles adoraram a Deus na criação. Em Isaías 6, versículo 3, eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, mencionar algo 3 vezes na Bíblia é colocar no grau superlativo. Apenas esta vez um atributo de Deus é mencionado várias vezes seguida. Portanto, essa parte do texto, ela nos destaca o quanto a santidade de Deus é elevada. E então, quando se fala de Cristo, nos fala: e todos os anjos de Deus o adorem. O ministério da adoração permanecerá pela eternidade, onde anjos e os remidos o adorarão pelos séculos dos séculos. Essa função que hoje os anjos fazem caberá aos remidos glorificados na eternidade também. Nosso comentarista também destaca: anjos adoram, não são adorados. Então, muito cuidado para não cairmos na adoração aos anjos. Adoração, culto e orações a anjos são práticas condenadas por Deus. E há vários grupos religiosos, filosóficos, teosóficos por aí pelo mundo afora praticando adoração a anjos, o que é idolatria. Os anjos não são dignos de adoração, mas sim agentes da providência divina. Agora abre-se um parênteses. Anjos caídos aceitam adoração. Anjos caídos exigem adoração, mas os anjos de Deus não. Os anjos de Deus nunca aceitam adoração. E nós vemos um exemplo disso no Apocalipse, quando após ver todas aquelas maravilhas, aquelas visões que lhes foi revelado, o apóstolo João, num impulso, num instinto, se prostra aos pés do anjo que estava mostrando tudo aquilo para ele para adorá-lo. E o anjo rejeita aquela adoração. Não me adore, adore a Deus, diz ele.
Segundo o propósito dos anjos, segundo a missão deles, cumprir os propósitos de Deus. Eles executam toda e qualquer tarefa que Deus lhes dê a favor dos salvos. Toda e qualquer ordem vinda de Deus. Apesar de serem poderosos e capazes de entender muitas coisas, os anjos não são oniscientes. Eles não conhecem tudo. Eles sabem muito, mas não sabem tudo. Eles não são onipresentes, ou seja, embora podendo se deslocar rapidamente, mas eles não estão em toda parte ao mesmo tempo. Eles também não são onipotentes, ou seja, eles não podem fazer tudo, embora possam fazer muito. E também não podem pregar o Evangelho. Essa tarefa Deus concedeu à sua igreja. Não devemos subestimar o ministério dos anjos. Além de proteger os filhos de Deus, eles são usados para livramentos especiais. É difícil encontrar uma pessoa, um crente, que não tenha uma história de um livramento especial para contar. E muitas vezes os anjos de Deus estiveram atuando nestes livramentos de forma invisível, de forma ordenada por Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uma das atribuições angelicais está ligada a livramento e proteção. E quanto ao anjo do Senhor, alguém poderá perguntar, ele é um tipo especial de anjo? Muito bem. Boa parte da teologia, quase majoritariamente, entende que não. O anjo do Senhor não é um tipo especial de anjo. É uma manifestação do próprio Deus, mas numa forma angelical. Ou seja, é uma teofania. E em terceiro lugar, os anjos também têm como missão servir os salvos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso quer dizer então que os anjos estão a nosso serviço? Sim e não. O serviço dos anjos para nós é através de Deus, ou seja, se alguém tentar dar ordem a anjos, ficará falando ao vazio, porque eles não obedecem às nossas ordens. Ou seja, aquela história de anjo da guarda, uma pessoa ter cada um seu anjo da guarda, ela não tem apoio bíblico. É certo que Deus nos guarda e de várias maneiras, inclusive através dos seus anjos. Mas a história de anjo da guarda, ela, na verdade, não tem base bíblica. Os anjos ficam de prontidão, permanentemente prontos para obedecer às ordens de Deus. Então o escritor aqui faz uma pergunta retórica. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta retórica, porque a resposta obviamente é sim, eles são isso. Eles são espíritos enviados por Deus para ajudar, para servir aqueles que irão herdar a salvação. Então, saber que os anjos de Deus são colocados para nos proteger nos faz lembrar que eles não tiram férias, não descansam, não dormem. É um consolo muito grande para nós. Os anjos não são uma raça, eles são um batalhão, um exército. Eles são uma inumerável multidão, como fala o apóstolo João no Apocalipse. A voz de muitos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. É um número que está além da compreensão humana. São muitas as manifestações de anjos no Antigo e no Novo Testamento, e nos dias atuais eles continuam se manifestando em cumprimento às ordens de Deus a serviço do seu povo, para livrar, proteger e ajudar. Concluímos a nossa lição com a seguinte aplicação pessoal. Os anjos são considerados importantes na transmissão da mensagem divina. Sendo então Jesus superior a eles, quais as consequências de rejeitarmos sua mensagem? Ou seja, o que o escritor dos Hebreus está mostrando é: se as pessoas que rejeitaram a mensagem dos anjos no passado foram castigadas, quanto mais aqueles que rejeitarem a mensagem de Jesus nos tempos atuais. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição, e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor.
que nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.